Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Nós estamos lendo 1 Samuel. Hoje é o último dia, nós vamos terminar com esse livro. Lembrando que Davi está sendo perseguido pelo Saul. E eu quero lembrar vocês, quem está acompanhando a leitura da Bíblia, né, se quiser, pesquisa lá a Bíblia, Davi e Golias. É data 30 de abril, 30/4/2022, que é quando Davi é ungido rei. Davi é ungido por Samuel. Até agora Davi não tomou posse do reino ainda, porque Saul ainda está vivo. Mas Davi já está vencendo as batalhas do Senhor. O Senhor já está dando força a ele venceu o gigante, mas não ainda tomou posse do reino. Hoje é 4 de maio de 2022. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. E nós vamos continuar nossa leitura. Ô Dalva, mas meia hora é muito. Seus vídeos são 29 minutos, 30, 31. Ô gente, tem que esforçar para ler a Bíblia. Porque você trabalha, né, 8 horas por dia. Você tira tempo para ver celular, que é normal, que eu também gosto, eu também vejo. As redes sociais. Vamos tirar meia hora, né, 20 minutos, 25, meia hora, para a gente ouvir a palavra de Deus ou ler. Não tem paciência? Eu também não tenho. Preguiça, eu também tenho. Preguiça de ler a Bíblia. Mas é uma batalha espiritual. Nós temos que esforçar. A Bíblia fala que o reino de Deus é conseguido por esforço. É por esforço. As coisas de Deus não chegam para você assim, de mão beijada, sem você esforçar um pouquinho, não. Chega para você, mas você não toma posse. Para possuir a terra, nós temos que esforçar. Para alcançar a salvação, nós temos que esforçar. Não é lembrar de obedecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, aceitar Jesus, procurar mudar de vida. Tem que ter um pouco de esforço. Né? Deus não transforma assim a gente, né? Às vezes a gente fala assim, Senhor, pode me transformar? Eu já falei assim quando eu era nova convertida. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser, pode me transformar. Eu quero, né, dormir de um jeito e amanhecer transformada. Mas Deus não faz isso. Deus quer o seu esforço, Deus quer a sua dedicação. Então a Bíblia fala isso, o reino de Deus é conquistado com esforço. Vamos conhecer a palavra de Deus, é tão bom, né? A gente está conhecendo aí a história de Saul, a história de Davi. Quando Davi foi ungido rei, foi muito bonito. Porque Samuel foi ungir Davi, e quando aí Jessé passou primeiro o filho dele, Eliabe. Aí era um bonitão, alto, bonito, aquele colírio, né? Para os olhos. Os olhos das mulheres, né, claro. Mas era um homem bonito à vista para todo mundo, até para os homens. Viam que era um homem bonito, um homem perfeito. Aí Samuel falou assim, é esse. Aí Deus falou assim, não é esse. O homem olha pela aparência, mas eu olho o coração. Então passou 7 filhos na frente de Samuel. E aí Samuel falou assim, Jessé, acabou os seus filhos? São só esses? Aí Jessé falou assim, tem um outro, que está lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Aí ele falou, então traga ele. Enquanto não trouxer ele, né, ninguém vai comer. Né, tava um jantar preparado lá. Ninguém vai comer enquanto não chegar, ninguém vai sentar à mesa. Enquanto não chegar esse outro. Quando ele chegou, Deus falou assim, é esse. Deus escolheu o mais humilde da família, o mais simples. É aquele pastorzinho lá, criador de ovelhas, todo sujo de mato, cheirando cocô de ovelha, cheirando, né, esterco de boi. É isso aí. Porque Deus não precisa da pessoa sábio para pregar o evangelho, não. Deus escolhe. Deus quer pessoas humildes, pessoas dispostas, pessoa que o ama. Então vamos continuar. Quem quiser pesquisar lá quando Davi foi ungido rei, que é muito bonito, pesquisa lá. É só digitar a Bíblia, Davi e Golias. E a data foi 30/4/2022. Tá bom? Vamos continuar que nós queremos acabar esse livro hoje. Com a ajuda de Deus. Vamos prestar atenção, porque para a gente entender. Porque ler a Bíblia não é ler um livro qualquer, não. É ler
e prestar atenção no que Deus está falando com a gente. Muito obrigado para as pessoas que estão assistindo, que estão dando like, que estão se inscrevendo. O canal está crescendo, já está com 96 inscritos. Eu agradeço muito a vocês. Deus que abençoe. Continue assim, né, compartilhando com algum parente seu, algum amigo. Porque a palavra de Deus, eu sei que, né, quase 100% das pessoas gostam. Vamos continuar. Capítulo 29 de 1 Samuel. Os filisteus desconfiam de Davi. Porque Davi foi esconder de Saul lá no meio dos filisteus. Porque lá o Saul não ia procurar, né? Era um povo inimigo. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque. Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Eu não sei falar direito a palavra, estou falando depressa aqui. Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Aquis era o rei, né, dos filisteus. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Davi conquistou a confiança do rei, porque Davi era honesto. Ele estava lá para esconder de Saul, então ele serviu a Aquis, né, com honestidade, que ele era um homem íntegro. Contudo, os comandantes, e principalmente temente a Deus, né, gente? Que a pessoa, quando é temente a Deus, ele é íntegro, ele anda em novidade de vida. Ele é fiel. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os servos de seu senhor que vieram com você e partam de manhã assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Vamos prestar atenção, gente, que tem coisa forte aqui nesse livro, ó. E eu não posso ficar explicando que eu tenho que terminar. Capítulo 30 de 1 Samuel. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag é a terra que Davi morou muito tempo. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que foram mulheres de Nabal, que a gente leu lá atrás. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
Gente, sempre nas nossas aflições, nas nossas fraquezas, nós temos que buscar força em Deus, em toda a trajetória da nossa vida, porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então não tem ninguém que pode nos ajudar a não ser o Senhor. Então Davi disse ao sacerdote, Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura-me diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que atacavam e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Davi era um homem justo, né, gente? Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem reto, né, que andava em retidão. Aí Davi falou com o povo dele, ó. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Até porque, gente, eu que estou falando agora, até porque que não foi com as próprias forças que eles venceram os inimigos, foi com a força de Deus. A Bíblia nos ensina, reconheçam Deus em todos os seus caminhos. Né? Tem gente que levanta, né, estufa o peito e fala, eu consegui, com o meu trabalho. Lembre-se do Senhor, é Ele que nos dá força para adquirir riquezas, para vencer as batalhas também, em tudo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, assim diz a palavra de Deus. Todos receberão partes iguais. Davi falou assim. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag,
enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, né? De Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Hormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. O suicídio de Saul. Vamos prestar atenção. Saul, gente, tem muito tempo que ele já foi rejeitado por Deus. Desde que Samuel ungiu Davi, Deus falou com Samuel: unge Davi, porque Saul eu já o rejeitei. Ele não está agindo mais corretamente, de acordo com a minha vontade. Consultando médium, né, necromantes, feiticeiros, essas coisas. Então, já não estava andando mais segundo o coração de Deus. Não estava obedecendo o que Samuel ensinou. Muitas vezes ele passava na frente de Samuel e fazia as coisas que somente Samuel podia fazer. Então, no final, acabou com isso. Ó. O orgulho de Saul o fez suicidar-se. Por orgulho. Prestem atenção. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Mataram os três, né? Mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofreria a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Olha só, ele estava ferido, mas não estava morto. Ainda não estava morto, né? Quem sabe que se ele pedisse a Deus, Deus livraria ele. Mas ele viu que ele estava passando mal e ele falou: me mate, porque eu não quero ser morto na mão desses incircuncisos. E olha bem que ele não esperou ninguém o matar. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Não quis levantar a mão contra o rei. Estava ferido, mas era o rei de Israel. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Aí foi o suicídio. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Isso que é gostar do chefe, hein? Isso que é gostar do rei. Porque teve coragem de morrer pelo rei. Suicidou-se também. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Olha o terror que vieram sobre eles. Depois os filisteus foram ocupá-las. Nós vamos só terminar esse capítulo porque o livro acabou. Então vamos explicar um pouquinho. Olha só, gente. Saul se suicidou e o escudeiro de Saul. O escudeiro não teve coragem de matar Saul, mas teve coragem de morrer por Saul. Então, lembrando-se que o suicídio nunca foi da vontade de Deus para ninguém. O próprio Judas suicidou-se depois que ele entregou Jesus. Mas não foi uma atitude, né, que o Senhor agrada. Não foi uma atitude recomendável. Porque ele poderia arrepender. Se o Judas tivesse arrependido, né, Jesus teria o perdoado. Porque Jesus veio para morrer mesmo. Ele veio ao mundo para morrer por nós. Por isso que nós pregamos o Evangelho e explicamos para as pessoas que não adianta sacrifício para obter salvação. O sacrifício já foi feito. E o sacrifício perfeito. Jesus, sim. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo.
o Cordeiro, né, perfeito. Ele se entregou por nós. Foi o único, né, o único, né, que Deus aceitou, um sacrifício perfeito para pagar os nossos pecados. Porque nada pode perdoar pecados. Não, nem sacrifício, nem pagar promessas, nem andar de joelho, nem né, esqueci como é que fala. Tem pessoas que se batem, né, se cortam para obter a salvação. Não consegue, não adianta sofrimento, porque o sofrimento Jesus já levou. Muito pelo contrário, em Isaías 53, né, o profeta Isaías profetizou sobre Jesus. Ele falou assim, ó, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, pelo sofrimento de Jesus, né, nós somos sarados, nós alcançamos a salvação. Pelo sangue de Jesus que foi derramado, pelo sacrifício dele, não por sacrifício nosso. Nada que nós possamos fazer, nós não conquistaremos a salvação, a não ser pelo sangue de Cristo. A Bíblia fala que o sangue de Cristo é só ele que nos purifica de todo pecado. Então, gente, para quem está ouvindo, que ainda não teve encontro com Jesus, lembre-se disso, procure examinar as Escrituras do Novo Testamento, vai seguindo comigo aqui, porque eu vou ensinando. E também você pode comentar, se você comentar que ainda não entende, eu vou fazer um vídeo explicando sobre Jesus, sobre a salvação. Num vídeo só, eu posso explicar tudo sobre a salvação em Jesus Cristo. A salvação você pode encontrar na hora, é pela fé. É pela fé que somos salvos. A Bíblia fala, é pela graça que sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nós todos temos que admitir que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Por mais que você seja rico, por mais que você seja intelectual, por mais que você seja conhecedor das leis, né, da Bíblia, das leis de Moisés, se você não se entregou a vida a Cristo ainda, tem que fazer isso. Tem que ter humildade para isso. Reconhecer que é pecador. E seus pecados, por menor que seja, te levam para o inferno. Porque o maior pecado, na verdade, é não crer em Jesus. É não crer. Quem não crê em Jesus já está condenado. A Bíblia diz, portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. Ponto, né? Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. Vamos continuar lendo para a gente terminar hoje. Vamos repetir aqui a bobeira, a loucura do escudeiro. Ó. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo, não quis matar Saul. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Porque a pessoa que se suicida está entregando sua própria alma para o inferno, nas garras de Satanás. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Olha só, os israelitas fugiram, porque não estavam firmados na palavra de Deus. Que ainda que o rei morresse, Deus não estava morto e não está até hoje. Deus é vivo. Então, nós não estamos... Nossa vida não está nas mãos do rei, nem do presidente, nem do governante nenhum. Nossas vidas, antes de tudo, está nas mãos de Deus. Se morreu os nossos governantes, morreu. Toda carne é erva. Toda carne é erva. Toda carne vai morrer um dia. Mas Deus está no controle. Então, nunca desanime, gente. Ainda que você vê o mundo desabando, lembre-se que nós temos um Deus e Ele não perdeu o controle. Ele está sabendo de tudo. Não tire a sua vida antes. Não queira adiantar para Deus. Deus tem poder de dar a vida e de tirar na hora dele. Não faça isso. Loucura. Isso é loucura. Então, os israelitas fugiram, largando a cidade. Aí os filisteus tomaram a cidade de novo. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale
e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las, claro, está vazia. Né? O povo de Israel já tinha tomado as cidades que Deus mandou tomar. Deu força para tomá-las. Aí eles largaram de novo. Uai, gente, se eu abandonar minha casa também, se eu abandonar minha casa e ir embora para outra cidade, ficar lá 1 ano, 2 anos, quando eu chegar eu não acho ela vazia mais não. Não pode abandonar o que Deus nos deu. Tem que saber administrar. Continuando. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia dos templos. Vamos prestar atenção. Pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Olha, tá cantando vitória, hein? Achando que os ídolos venceu. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote, no templo de um ídolo, né? E penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Olha, gente, que falta de respeito que eles tiveram, mas também os filisteus, né? Os filisteus não tinha nada a ver com o povo de Deus. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Aí o negócio, a fé deles era nos ídolos mesmo, no Astarote, nos outros lá. Então, eles cantaram vitória, né? Esqueceu que Davizinho já era ungido rei. E o Davi vai chegar arrasando. Com a força de Deus, é claro, né? Porque nós, ninguém é nada, gente. Carne nenhuma é nada. A Bíblia fala que toda carne é erva e a glória do homem é como a flor da erva. O Senhor é tudo. O Senhor que nos dá força. O Senhor que vence as nossas batalhas. Ele guerreia as nossas guerras. Assim está escrito na palavra de Deus. Então vamos, gente. Vamos continuar firme. Esforce-se. Esforça-te para ler a Bíblia. Vamos conhecer a palavra de Deus, que é muito bom. Daqui a pouco vai vir Elias, Eliseu, esses profetas. E nós temos que conhecer essas pessoas, os novos reis que vão surgindo, que estão escritos aqui. Agora nós vamos, a partir de amanhã, dia 5, nós vamos passar para o livro de 2 Samuel. Olha. Aqui é o 2 Samuel. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Então, meus queridos, vamos terminar por hoje, né? Mas vamos esforçar? Vocês pensam que eu também não esforço, não? Isso é uma batalha, você conhecer a palavra de Deus, você orar, você viver a palavra de Deus, é uma batalha espiritual. E é a vida toda. É a vida toda. Você pode ser um crente, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa um diácono, um obreiro, que temos batalha espiritual. Nós queremos ver filme, queremos ver Netflix, queremos ver as redes sociais. É normal, é carne. A gente é carne. A Bíblia fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O espírito quer nos levar para as coisas de Deus, mas nossa carne tem preguiça, tem desânimo de ler a palavra de Deus. Então, meus queridos, Deus que abençoe, fiquem com Deus, continue conosco. Você que não inscreveu ainda, se inscreva. E pesquisa lá os vídeos anteriores, faz como é que é? Maratona os vídeos aí. Deus que abençoe, fiquem com Deus. Meu celular está quase desligando, meu espaço é meia hora só. Eu não... Também nem pode passar disso, né, gente? Senão fica um vídeo longo demais. Deus que abençoe, fiquem com Deus. A paz seja com todos em nome de Jesus.